alegria que nós estamos aqui mais essa noite para estudarmos o Evangelho na nossa casa e agora num formato, diferente, mas importante também, que a gente aprende bastante com esse formato online. Então, que Deus nos abençoe nesse momento de estudo. Nós estaremos aqui passando aviso inicialmente que após a palestra vocês podem estar se preparando para o passe à distância. Estaremos fazendo o passe à distância e a fluidificação da água. Então já vamos se organizando, preparando, deixando o copo de água já pronto, a mesa, para que a gente possa fazer a fluidificação. Eu vou fazer a prece e em seguida a nossa irmã Thalita vai conduzir o estudo do Evangelho para nós. Então que possamos estar em sintonia, buscando a harmonização nesse instante, para que possamos aprender mais um pouco à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então preparemos para a prece, busquemos fechar os olhos, acalmando o nosso coração, rogando a Jesus que nesse instante possa nos abençoar nessa tarefa, iluminando, Senhor, esse instante onde estudamos o Teu Evangelho de luz, que as Tuas bênçãos se espalhem em nossos lares, envolvendo todas as nossas famílias, quadros familiares também que passam por provações diante da dificuldade da doença, das enfermidades, que Deus possa consolar, confortar cada um. Nos abençoe, nos conduz. Mais uma noite de estudo. Graças te damos muito, que assim seja. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, dando sequência ao capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos. Especificamente hoje vamos falar sobre o ódio e a vingança. Podemos começar refletindo uma coisa que parece bastante simples, mas que é importante a gente parar para pensar. O que é ódio? Muitas vezes a gente fica achando que é uma coisa grandiosa, que é uma coisa imensa, mas a gente, ao fazer essa reflexão, ou melhor, ao não fazer essa reflexão sobre o que é o ódio, a gente acaba não percebendo em quantos momentos da nossa vida a gente pode dar espaço para esse sentimento. Então, ali, pegando um conceito sobre o que é o ódio. Ele vem do latim odium e ele significa antipatia, aversão para com algo ou alguém. Trata-se de um sentimento negativo em que se deseja mal ao sujeito ou ao objeto odiado. Ele está relacionado com inimizade e repulsa. As pessoas tentam evitar ou destruir aquilo que elas odeiam. No caso, o ódio relativamente a outro ser humano, esse sentimento pode refletir-se através de insultos, chegando até agressões físicas. Então vejam que antipatia, aversão, repulsa são formas de ódio. E não exatamente a gente precisa ter algo como uma agressão física ou uma atitude extrema para que se configure esse sentimento. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, através de Fenelon, a seguinte mensagem sobre o ódio. Ele provém da condição inferior em que ainda se encontra o homem, quer dizer, nos nossos impulsos, nos nossos instintos, ainda trazem resquícios de ódio. O orgulho o impede de ver naquele que lhe inspira ódio alguém que necessita do seu perdão e cooperação. Quando alguém faz algo pra gente, que faz com que desperte esse sentimento de ódio, de raiva, de rancor, o orgulho não deixa a gente perceber que em todos esses casos, aquela pessoa que está cometendo algo que a gente considera injusto ou ruim, aquela pessoa está necessitando de perdão, de cooperação e de compaixão, não é mesmo? Ninguém agride o outro estando em equilíbrio, estando se sentindo bem. Então a gente tem que ter esse olhar. Quando algo vem para nós, que nós consideramos ruim ou injusto, não é bom que a gente revide isso com raiva, com ódio, com rancor, porque aquela pessoa não está bem para estar cometendo aquela atitude e ela precisa de perdão e de compreensão. Emmanuel nos traz a seguinte mensagem sobre o ódio. O ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Quer dizer, o evangelho é que pode restaurar esses sentimentos. Quem
não conhece, não pratica o Evangelho, não consegue se desvencilhar de sentimentos ruins como o ódio. É o Evangelho que traz para nós as orientações, os ensinamentos, as recomendações de como nós devemos nos portar na vida e diante das adversidades. É o Evangelho que nos traz os exemplos de Jesus e como ele se portou quando veio até a Terra, o que ele ensinou, o que ele deixou de exemplo, como ele lidou com os problemas, com o ódio, né, com o qual ele foi atacado, com a raiva que sentiram dele. Então, quando a gente começa a estudar o Evangelho e a entender os exemplos de Jesus, a gente consegue fazer esse germe do amor, né, vencer e não deixar com que ele seja sufocado e dê então vazão aos sentimentos de ódio. Emmanuel diz que só a evangelização poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Quando a gente adquire as noções de que nós somos imortais, nós adquirimos as noções de lei, de causa e efeito, quando nós adquirimos as noções da eternidade, da reparação e de que tudo aquilo que nós recebemos hoje são frutos dessa lei de causa e efeito, que nós devemos, para colher, nós devemos plantar, e tudo que acontece conosco tem nossa responsabilidade ali. Quando a gente também passa a entender melhor o que Jesus Cristo quis nos dizer com os exemplos que ele deixou, quando a gente compreende o Evangelho, aí sim a gente pode se elevar a um nível muito superior de compreensão e subir aí os degrauzinhos na nossa escala evolutiva. Quem odeia se afasta de Deus, isso é fato. E é importante a gente dizer que não é Deus que se afasta da gente. Deus jamais se afasta dos seus filhos. A gente é que com as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e energias, a gente é que se afasta de Deus. As bênçãos de Deus estão aí para todos nós, o tempo inteiro. Então depende da gente, com as nossas vibrações, com as nossas ações, a gente não se afastar de Deus e se manter aberto para todas essas bênçãos, né? Enquanto que quem odeia acaba se afastando de Deus, então, obviamente, o caminho para se aproximar de Deus é o amor, né? Quem ama se aproxima de Deus. Quem será que é a principal vítima do ódio? Quando a gente nutre sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, a gente sempre imagina que a pessoa que está recebendo esses sentimentos, a pessoa que está recebendo essa hostilidade, é ela que está sendo prejudicada. Muitas vezes a gente faz isso tentando se convencer com aquele falso sentimento de justiça. A pessoa fez algo errado, então ela tem que receber essa hostilidade, essa ofensa, para ela entender o que ela fez de errado. Mas, quando a gente dá vazão a sentimentos de ódio, a principal vítima somos nós mesmos. Aquele que alimenta esse sentimento é sempre a principal vítima do ódio. O caminho para se chegar a Deus passa obrigatoriamente pelo próximo, passa pelo entendimento com o próximo, pelo amor ao próximo. E nós só poderemos desfrutar da verdadeira felicidade quando nós nos ajustarmos à lei de amor, a lei que o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar e nos mostrar. Eu trago mais uma mensagem aqui de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que vem acrescentar nesse tema. Enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras, e enquanto sustentamos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós. Recordemos o Cristo e lembremos-nos de que o Senhor silenciou perante a justiça. Seu Espírito Divino pairava acima de todas as disputas humanas e por isso mesmo, descerrando o coração cheio de amor, converteu-se na cruz em lâmpada celeste, acesa no mundo para todos os séculos da humanidade, indicando-nos o glorioso roteiro da vida eterna. É interessante que Emmanuel fala das pequenas discórdias que colaboram com as grandes guerras.
fica para nossa reflexão que muitas vezes essas pequenas raivas, esses pequenos rancores, que às vezes a gente pode considerar que não sejam grandes coisas, são sim, são eles que colaboram com as grandes guerras. E essas grandes guerras muitas vezes começam dentro da gente, começam minando os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias energias. A lei divina do amor determina que amemos a todos indistintamente, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas como isso é possível? No mundo em que nós vivemos, nós, no atual estágio evolutivo que nós estamos, nós ainda sentimos raiva, nós sentimos ira, ódio, rancor, nós temos desentendimentos com outras pessoas. Então, como praticar essa lei de amor? Como amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos? A gente entende, a doutrina espírita nos traz, que esse amor ao próximo é desejar o bem para todos, é conseguir fazer uma prece para todos. Não significa que aquela pessoa que te desperta algum sentimento ruim, que você deva amá-la e ter um relacionamento de afeto, de carinho, como às vezes você tem com a sua mãe ou com a sua irmã. Mas esse amar ao próximo significa desejar a essa pessoa que ela tenha tanto bem na vida dela quanto você deseja para essa mãe ou para essa irmã. É não desejar de maneira alguma o mal e fazer prece, oração, elevar as vibrações no sentido de que todas as pessoas, independente de quem elas são ou do que elas tenham feito, que elas possam receber esse amor e possam receber as bênçãos de Deus, porque somos todos iguais. A lei divina do amor também determina que procuremos amar aqueles que nos inspiram diferença, ódio ou desprezo. É uma tarefa fácil? Nunca. No estágio evolutivo em que a gente está, é um desafio, mas nós somos capazes. Nós estamos aqui para praticar a reforma íntima e através dela, através da elevação dos nossos pensamentos, através da purificação das nossas energias, através dessa burilação que é a reforma íntima, através dos ensinamentos do Evangelho, nós podemos começar a nos distanciar desses sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, e nós podemos sim chegar um dia, a passos lentos porém constantes, a esse ideal de conseguirmos amar aqueles que nos inspiram, que já nos inspiraram, né, em algum momento, a indiferença, o ódio ou o desprezo. E para aqueles que ainda não conseguem ou ignoram a lei do amor, né, para quem sequer se permite tentar seguir o seu caminho, conduzir as suas ações por essa lei de amor, o que será que acontece? Bom, essas pessoas, elas serão corrigidas. E elas serão corrigidas através das duras provas pelas quais elas passarão, as provas reparadoras, nessa vida mesmo ou nas vidas seguintes, né? E não é Deus que nos castiga, nós mesmos construímos a nossa trajetória através do nosso livre-arbítrio e com a lei de causa e efeito, nós sempre passamos pelas situações que precisamos passar para que nós possamos reparar todo o mal que nós fizemos. E a vingança? A vingança é um desdobramento desse sentimento de ódio, de rancor, e ela é remanescente dos costumes bárbaros. Ela vem ainda instintivamente dentro de nós como um instinto animalesco de outras épocas, mas esse costume, esse desejo, ele há de passar, ele há de desaparecer dentre os homens. A vingança, ela é um indício de atraso moral. Quer dizer, se a gente ainda tem esses anseios dentro da gente, a gente precisa observá-los. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, saber identificar quando é que a gente tem esses instintos, essas vontades, esses pensamentos vingativos e fazer muita prece, procurar nos corrigir diariamente. A vingança, ela é contrária à lei de justiça, de amor e caridade, porque ela faz com que a gente deseje o mal do próximo, ela faz com que a gente atraia o mal para nós mesmos. O comportamento vingativo, ele esconde-se, espreita
ele faz com que a gente prepare armadilhas, fique aguardando o momento propício para que aquela lição seja dada à pessoa que é ali alvo da nossa raiva. E é importante a gente entender que sempre que a gente direciona esses pensamentos ruins, de maldade, de vingança para outra pessoa, o principal alvo disso somos nós mesmos. E além disso, quando a gente faz com que as nossas energias e as nossas vibrações caminhem por esses locais obscuros, a gente também está abrindo as portas para os processos obsessivos. Nós estamos nos afastando de Deus, nos afastando da proteção, do amparo, dos nossos anjos da guarda e estamos dando espaço para obsessores. A vingança, ela ataca a vida moral usando da hipocrisia e ocultando os maus sentimentos. Ela espalha pérfidas insinuações. Ela calunia a honra e as afeições. Nada disso é compatível com a lei de amor e caridade. E para quem se vinga, quais são as consequências? Bom, quem acaba infelizmente praticando ações ruins, movidas pela vingança e pelo ódio, essa pessoa acaba aumentando os seus débitos perante a justiça divina. E nós sempre iremos pagar por eles, seja nessa vida, seja em outras. E quem se guia por esses sentimentos acaba perdendo a oportunidade de se regenerar através do perdão. Sempre que nós somos colocados junto a situações de dificuldade, de relacionamento conflituoso com outra pessoa, nós podemos ter a certeza que aquela situação não é para nos punir, não é para nos castigar, não é para nos abater. Aquela certamente é uma situação em que nós estamos tendo a oportunidade de reparar algo, de regenerar uma relação e que aquilo ali pede perdão e compreensão. Então, sempre que a gente não perdoa e compreenda, por mais que a gente desconheça a história, o que aconteceu em outra vida, a gente pode ter a certeza que ali a gente perde uma oportunidade de praticar o perdão e a compreensão. Divaldo Franco conta uma história da irmã que ele tinha que odiava o pai. É uma história muito bonita e é uma história de perdão. Durante toda a vida, e ele conta que desde criancinha, essa irmã dele odiava o pai deles e não conseguia nem chamar de pai, e ele dizia que era uma coisa assim muito como se ela tivesse nascido daquela forma. Eles nunca brigaram, eles nunca tiveram nenhum desentendimento, nunca houve uma ação que pudesse explicar. Então ele, depois que entrou para os caminhos da doutrina espírita, ele teve a oportunidade de entender melhor essa história. E ele entendeu que essa história vinha de outra vida. A irmã, a mãe e o pai formaram um triângulo amoroso em outra vida. E então, a irmã, em outra vida, foi uma amante que foi usada e deixada de lado. E ficou remoendo o ódio, o rancor, ficou amargurada com essa situação. Nessa vida, ela veio como filha, para que os dois pudessem ter oportunidade de regenerar essa relação e praticar o perdão. Só que durante quase toda a vida, isso não aconteceu. Eles mal se falavam e ela continuava nutrindo aquele sentimento sem sequer entender ou ter um motivo real que ela soubesse explicar. E, através de Divaldo, depois de muitas intercessões, no final da vida do pai dele, ele conseguiu colocar o pai e a irmã juntos. E ela foi até ele para pedir perdão. Mas o pai, já ali nos últimos momentos de vida, ele conseguiu ter um entendimento que quem precisava pedir perdão era ele. Então, antes que a filha pudesse falar qualquer coisa, foi ele que pediu perdão para a filha. E ela o perdoou e também pediu perdão para ele. E Divaldo conta essa história, porque ele mostra que eles tiveram a oportunidade, mesmo com tantos desafios durante a vida, eles tiveram, no fim da vida do pai dele, eles tiveram a oportunidade de regenerar essa relação e de praticar o perdão. Certamente, se eles não tivessem feito isso, uma próxima vida traria desafios ainda maiores.
Bom, aquele que se vinga só se libertará do sofrimento quando aprender a perdoar. Eu acho que essa é a moral da história, né, que Divaldo conta e de tantos outros exemplos que a gente pode buscar. E como é que a gente pode vencer o ódio? Como nós que estamos aqui num ambiente em que as pessoas ainda estão no estágio evolutivo, ainda moralmente, muitas pessoas moralmente pouco evoluídas, como a gente consegue se livrar do ódio, vencer o ódio e praticar a lei do amor? Somente a fé na vida futura e na justiça divina pode dar à criatura forças para suportar os golpes que lhe sejam desferidos. É o que nós já falamos aqui. Quando a gente entende que a vida não é só aqui, quando a gente entende que nós somos eternos e que tudo que acontece conosco faz parte das nossas próprias escolhas e das nossas próprias ações pela lei de causa e efeito, a gente passa a olhar os acontecimentos com outros olhos. A gente passa a não olhar de maneira tão pessoal quando alguém traz uma situação ruim pra gente. Então isso fortalece a nossa fé, isso traz a responsabilidade das coisas para nós mesmos. Então os golpes que a gente passa, porque nós estamos em uma situação em que sim, nós somos confrontados com sofrimentos e com coisas ruins muitas vezes, façam que a gente passe a olhar essas situações de maneira diferente, fortalecidos e com a consciência de que as nossas atitudes é que vão poder restaurar tudo isso. E a recomendação do Evangelho para nós é sempre essa: lançai para adiante o olhar. Vamos pensar na vida futura, vamos pensar o que nós podemos fazer daqui para frente para reparar tudo de ruim que a gente praticou até agora. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E para finalizar, eu gostaria de trazer uma mensagem de Chico Xavier que se encaixa bem com o tema de hoje. Estamos encarnados na terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. Vida animal que estamos deixando pouco a pouco através de nosso burilamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível, sem termos direito para isso. Porque o ódio que sentirmos ou a cólera que alimentemos recai sempre sobre nós, no sentido de doença, de abatimento, de aflição, e só pode causar mal, já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns com os outros. Então essa foi a mensagem de hoje, que nós possamos combater diariamente através da reforma íntima, através da leitura do Evangelho, todos esses sentimentos ruins que pouco a pouco vão trazendo tantas coisas ruins para nós mesmos. Obrigada, boa noite. Olá, vamos agora iniciar o nosso passe à distância. Pedimos a todos que possamos nesse momento nos conectar com as vibrações celestiais, com os enviados, do mundo maior, para que possamos receber nesse instante do passe as vibrações harmoniosas que necessitamos. Então busquemos organizarmos para esse momento, já com a água colocada à mesa, ficarmos sentados confortavelmente, vamos relaxar o corpo, buscar a sintonia com Jesus, procuremos fechar os olhos, pensar na figura meiga do Mestre querido, entregando nossos sentimentos ao Mestre Jesus, possa nos conduzir nesse instante do tratamento espiritual. Busquemos no Mestre amado fonte de luz intensa, o tratamento das nossas dificuldades, mentalizando que derrama sobre nós como uma cachoeira de água e luz. E assim vai invadindo todo o nosso corpo,
desprendendo de nós as energias negativas, do cansaço, da mágoa, do ódio, vai limpando em nosso coração tudo aquilo que nos dificulta a harmonia e a paz. Sintamos essas vibrações percorrendo todo o nosso corpo. Tomamos um banho dessa luz e, como folhas secas que desprendem das árvores, os sentimentos inferiores vão desprendendo de nós. Angústia, tristezas, toda e qualquer situação que nos dificulta a harmonia com Jesus. Busquemos agora mentalizar o sol da manhã, nesse momento esplendoroso dos teus raios intensos. Liguemos o pensamento ainda mais a Jesus, mentalizando o Mestre querido, todo iluminado, a nos abraçar, nos envolver na sua energia intensa, promovendo em nós o tratamento que necessitamos. Que essa luz nos envolva, adentrando nossas células, auxiliando no equilíbrio de nosso corpo físico, toda a nossa condição espiritual. Que esse tratamento possa penetrar a nossa alma nos mais recônditos de nosso ser, nos acalentando, nos confortando, trazendo energias novas, abençoando nossas intenções. Que essa luz também se espalhe envolvendo toda a nossa casa, todos os ambientes. Mentalizemos a luz a visitar todos os cantinhos de nossa casa, nosso quarto, todo o espaço que habitamos possa receber essa luz. Rogamos também a Jesus que abençoe esta água, colocando o remédio, a energia que necessitamos para o equilíbrio. Mestre Jesus, abençoa, colocando aquilo que necessitamos para o refazimento da saúde, da alma, do corpo. Em Ti confiamos no Seu socorro, na Sua luz. Graças te damos, Senhor, que Tua paz, Tua harmonia seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, todos tenham uma boa noite, um sono tranquilo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, nos auxiliando. Possamos, quem está em tratamento, amanhã continuarmos com os estudos. E na próxima terça-feira estaremos juntos novamente com o estudo do Evangelho. Muita paz a todos. Que assim seja.